É bom ou será que é só marketing? Não gosto dessa abertura porque eu acho que, no geral, o mundo dos cosméticos não tem uma definição muito clara de bom ou ruim, né? Porque eu acho que acaba sendo muito uma coisa pessoal. Então, às vezes a gente faz isso, é mais um marketingzinho mesmo. Mas vamos testar a Uzi hoje comigo? Eu já tinha comprado para quando eu viesse trazer essa resenha para vocês, eu já tivesse mais coisas para falar. Até anotei aqui alguns pontos que eu vou deixar aqui de cantinho para a gente falar sobre o produto. Mas aí eu, enfim, pedi outro. E aí a gente vai abrir a caixinha juntas. Vem esses cheetos aqui, gente. Isso é a cara de um cheetos mesmo, né? Vou botar aqui embaixo. E aí eu já achei a caixinha muito bonitinha, né? Eu gosto quando a embalagem, principalmente externa, ela já vem com detalhes mais pensados. E eu acho esse metalizado muito bonitinho. Eu pedi o nude perfeito, que é da linha deles, não sei, tipo, mais natural. Eu gosto bastante da embalagem deles, eu acho uma embalagem diferente. Aí aqui tem um adesivozinho, né, de proteção, e ela vem com a tampinha. Eu vou tirar o adesivo porque nessa minha outra aqui, eu tirei a tampa inteira. E aí essa eu vou abrir com vocês. Tá escrito o poder das suas mãos. De fato, né, gente? Porque a gente fica se sentindo uma mãozinha de bebê quando tá sem em gel. Vem também o adesivozinho para colar. Vou colar ele em cima da tampinha. Aí eu tenho toque, viu? Se esse troço não ficar centralizado. Começando pelo aspecto da embalagem do gel, eu gosto muito que ele tenha essa tampinha, porque aqui é onde geralmente a gente limpa o pincel e até evita de vazar, né? Eu acho que isso é um bom controle e não é aquela tampa de tipo de papel, né? De papelão, sei lá, ela é uma tampa de plástico mesmo, então ela não vai ficando encebada. Aqui a gente limpa rapidinho enfim, é isso. E aí, na parte dos preparadores, eu confesso que, assim, eu tava um pouco receosa. Não, tá, primeiro ponto, personalidade das embalagens, eu acho que é uma coisa muito característica que a Uzi vem construindo, né? Ela vem construindo uma marca extremamente, assim, autêntica e, ao mesmo tempo, ali, dentro da proposta que é mais premium do mercado. Eu estava bem preocupada com o fato desse trem aqui ser comprido e a pega dele ficar ruim, ficar deslizando, principalmente quando a gente está de luva. E foi uma coisa que eu não senti. Eu já venho testando os produtos, já tem quase um mês e meio, né? Então é uma coisa que eu percebi. O pincel deles é muito bom. Além dele ter esse formatinho língua de gato, que eu já estava acostumada, as cerdas deles são mais prensadinhas, só que ele tem um número menor de cerdas, então ele acaba ficando muito fininho. E aí ele encaixa com muita facilidade nos cantinhos das unhas. Então, isso é um ponto assim positivíssimo e que eu gostei bastante. Aí agora eu coloquei a luva porque a gente vai fazer uns testezinhos para eu mostrar para vocês. Eu vou tirar essa embalagem, a tampinha aqui, só inicialmente e depois eu devolvo ela. Os géis da Uzi, ele já tem essa tecnologia mais estática, né? Então a gente percebe que aqui, ó, ele, apesar de estar niveladinho aqui em cima, ele não escorreu para essa lateral. A densidade ela é basicamente como se fosse o corpo do gel, sabe? Então, a densidade dele é uma densidade mais média, mas isso não faz dele um gel duro, difícil de manusear. Não é nem questão de ser duro, né, gente? Mas, por exemplo, quando a gente vai mexer no poligel, o poligel ele já tem aquela consistência mesmo, sabe? E no gel da Uzi a gente não sente isso. Ele é muito. Ele tem uma densidade média, mas ele é levinho também ao mesmo tempo. Não sei como explicar isso. Precisaria saber? Talvez. Botar ele no molde pra gente poder fazer aquele teste de curvatura. Mas, ó, enquanto eu tô aqui conversando com vocês, o gel tá paradinho aqui no pincel, o que é um ponto muito bom. Eu também vi outras meninas falando que elas colocam o gel aqui no molde, todos de uma vez que elas vão fazer, e depois vem aplicando. Então, elas deixam o gel paradinho aqui, né, enquanto vai botando em todos os moldes, e ele não escorre. Eu vou botar mais ou menos o que eu botaria
se eu estivesse fazendo uma unha mesmo, né. E aí, a gente tem, além da densidade, a gente também analisa a questão da viscosidade, que é basicamente assim, sobre como o gel se comporta em termos de fluidez, nivelamento, se ele marca na transição do pincel. E ó, aqui vocês podem ver que se eu passar o pincel, ele vai autonivelando tranquilamente, mas ele não vem, o gel não vem escorrendo para a ponta, tá vendo? Então ele não deixa aquela marcação do pincel. Eu acho que já tá mais ou menos uma estrutura que eu trabalharia. Eu vou botar aqui para catalisar. E aí, das observações que eu também fiz ao longo desse tempo foi a sensação exotérmica, que aqui, obviamente, a gente não conseguiria trazer muito, mas nas clientes eu sempre fiquei muito alerta se estava esquentando, como que era, porque por ser um gel mais estático, assim, uma coisa um pouco mais diferente do que eu estava esperando trabalhar, eu me lembrei muito daquela sensação do gel hard que a gente tinha antes, e o gel hard a gente sabe que ele dava aquela esquentada, né? Principalmente quando a gente trabalhou naquela época da fibra para criar esqueleto. Então eu me preocupei que tivesse uma sensação exotérmica um pouco maior. Ou seja, essa parte de esquentar na unha da cliente. E foi um ponto muito positivo que eu não tive problemas e reclamações. Eu botei as luzes aqui porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui embaixo agora, e enquanto ele está terminando ali de secar, uma coisa que a gente precisa considerar é a forma, o modo de indicação de uso do fornecedor, da marca, da empresa. No mundo das unhas, a gente tende a achar que todos os produtos são iguais. E há um tempo atrás até eram. Mas hoje em dia as formulações estão muito mais avançadas. Toda essa parte do desenvolvimento químico tem trazido para a gente muitas novidades, muitas matérias-primas diferentes e, consequentemente, o desempenho, a forma de usar o produto também vai mudando. Isso é normal da profissionalização do mercado. Então, aqui ele fala para catalisar de 10 a 20 segundos na hora que você for fazer a curvatura e 120 na cabine para catalisação final. Vou passar um gel e uma coisa que eu também acho que vale dizer é que quando eu estou colocando o molde para estabilizar na minha cliente, ó, ele até já soltou com facilidade. Sobre esse gel, um ponto que eu acho interessante fazer um comparativo, assim, é que, geralmente, essa minha estabilização levava 2 segundinhos. Mas eu reparei que com o gel da Uzi, a gente demora um tiquito mais, não muda muita coisa, mas ele fica de 3 a 5 segundos para estabilizar aqui a região da cutícula, para depois a gente vir manuseando por baixo. Coisa que eu gostei muito nele também foi a tonalidade dele, que é mais natural. Por quê? Eu não sou muito uma pessoa que gosta de ter várias cores diferentes de gel em mesa. Eu gosto de pegar uma cor que ela vai se encaixar para maioria dos tons de pele. Então eu não fico fazendo muito essa diferenciação, até porque no retorno da manutenção, eu acho que como eu não faço a remoção de uma grande parte assim de produto, fica marcado, né? Fica ali diferente a parte, tipo, um gel diferente que eu tiver usado por baixo, com um gel depois mais rosado. Então eu não gosto muito. Então aqui o tom pra mim foi muito positivo porque eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente na mesa. Um outro ponto, tá? A gente tirou a tampinha dele e ela tá bem aqui do ladinho. Eu vou pegar pra vocês verem, ó, que o gel ainda tá todo paradinho. Ela tava escorada aqui, o gel tá no mesmo lugar que tava desde a hora que a gente tirou. Deve ter uns 17 minutos aí que a gente tá gravando isso. E aí agora vamos pro teste de resistência. Então agora a gente vai fazer aquele teste de flexibilidade, ver como que o gel se comporta. E eu já tinha reparado, ó, ele não tá saindo do lugar. Eu tô com luva, né? Não tá dando pra vocês verem meu dedo marcado. Mas ele tá bem firme. E uma coisa que eu já tinha reparado do géis da Uzi, sobre essa resistência dele, uma coisa que eu acho muito importante de falar é que o lixamento, eu senti um pouco mais de resistência na hora de lixar, principalmente na lixa manual. Então, quando é coisa assim, diminui o formato, mesmo que seja só um pouquinho, eu prefiro ir na broca mesmo. Mas quando aí a gente faz o lixamento de acabamento, lateralzinha e ponta, aí eu faço na lixa mesmo. Tenho optado usar a lixa 120. É por essa questão da resistência. Eu senti que ele não solta tanto pó, não solta mais pó do que eu tô acostumada.
E sobre essa rigidez que ele tem, uma das coisas que me deixou preocupada foi a questão dele trincar com facilidade, porque isso é uma característica de géis muito rígidos. Mas eu não sei o que que é, qual é o fator que faz ele ser rígido, mas ao mesmo tempo muito resistente. E eu tô falando dessa questão de quebrar, porque eu tenho testado alguns outros géis que ficaram muito rígidos e aí as pontinhas vão sempre lascando. E com o gel da Uzi foi o único gel que eu consegui trabalhar numa espessura de curvatura que eu nunca tinha trabalhado até hoje, assim. Uma espessura muito fininha. Por quê? Eu também tô acostumada a trabalhar com géis um pouco mais maleáveis. E esses géis mais maleáveis, por mais que a gente deixe a espessura bem fininha, com o passar dos dias, e eu acho até com essa sensação térmica, mão na água fria, mão na água gelada, a pontinha vai amolecendo, sabe? E com o gel da Uzi eu não senti isso. Eu tenho trabalhado numa curvatura bem fininha e ela tem voltado fininha também, sem trincar, sem cair, e então eu não tenho tido problemas. E aí foi um ponto que me surpreendeu muito positivamente. E aí, numa consideração final, a gente precisa falar de retorno. Afinal de contas, a nossa mesa não se faz só com com a aplicação do momento. Os meus retornos têm voltado super intactos, eu tenho gostado bastante da aderência. O gel não é um gel que amarela, que muda de cor. E aí, sobre o top coat, eu não testei o top coat de cor, que eles têm um top coat rosinha e tem um de brilho também. Eu não testei. Eu peguei só o clear e aí eu tenho gostado dele. Eu senti que ele também demora um pouquinho mais para catalisar e para trabalhar com segurança e ele não ficar fosco, eu tenho deixado ele 2 minutinhos e meio na cabine. A minha cabine é a original da Sun, então ela tem uma potência mais forte. Eu tenho deixado ele 2 minutinhos e meio ali para secar direitinho e eu não tenho nenhum problema. Quanto ao retorno deles, eu tenho gostado. Eu tenho achado um retorno tranquilo. Não é um retorno que ele volta completamente fosco, mas ele não volta 100% brilhoso também. Eu vou devolver a tampinha aqui e de uma forma geral... Ah, melequei tudo. Tá, enfim, de uma forma geral, eu gostei muito, tenho gostado muito de trabalhar com a Uzi. E eu acho que a minha nota seria uma nota 9. Só não é uma nota 10, porque eu não costumo deixar os meus materiais, tipo, em bandejinhas, assim. Eu acho super aesthetic, quem usa, quem deixa. Mas eu gosto de deixá-los guardadinho na gaveta. E aí, me faz falta a visibilidade por cima, a visibilidade superior para você identificar na gaveta. Não é um ponto assim, nossa, Lara, que prejuízo. Não tem nada disso. Mas é uma coisa que você fica olhando assim, pra ver, ah, esse, aí você pega, né? Então, enfim, no geral, é uma marca que eu tenho gostado muito de trabalhar. Eu não calculei a parte de custo-benefício, mas eu acredito que não fuja muito do que eu já tô acostumada. Pode ser que ele dure aí, pelo que eu já vi também, aqui tem 25 gramas, né? E se não fugir muito do que eu tô acostumada, e pelo que eu percebi em termos de uso, que não mudou assim na minha quantidade de produtos, eu acho que vai ser um produto que vai durar aí, assim, pra mim, tá? Em média, umas 50 a 60 manutenções. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma resenha um pouquinho mais longa, mas eu quis trazer uma visão mais completona pra vocês. E se vocês usarem, se vocês usam, se vocês gostam, me conta aqui, me deixa saber, me fala aí suas impressões também, tá bom? Um beijo e até a próxima!